Oi, oi, bom dia. Não estão me vendo? Ah, tá. Estão me ouvindo também? Ótimo, maravilha. Aqui para mim não mostra quantas pessoas estão ao vivo. Ah, tá. Mauro, Fernando. Tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu já vou me apresentar. Aqui eu só vejo pelo chat quanto. Ah, participante. Atualizando. Ah, consigo ver aqui. Já tem um pessoal. Legal. Tudo bem, gente? Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Vamos dar aí mais uns 3, 4 minutinhos para o pessoal conseguir entrar, conectar. E daí a gente já dá início aí à nossa conversa de hoje, tá bem? 25, tá. Eu não consigo ver esse número, mas legal. E aí, gente, como é que vocês têm passado nesses dias? Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo empolgado para aprender mais sobre alimentação saudável? Legal. Todo mundo me manda. Ah, com certeza. É, gente, a gente vai conversar bastante. Tem muita coisa sobre alimentação e nutrição, né? Mas é bacana hoje a gente fazer esse compilado de informações mais relevantes, principalmente nesse período de quarentena, isolamento. Eu percebo que algumas pessoas têm ficado mais ansiosas, a gente sabe que tem gente que acaba descontando na comida, né? Então, a ideia hoje é trazer esse tipo de orientação que vai deixar todo mundo mais calmo em relação à alimentação, porque não é um bicho de sete cabeças, né? Mas tem muita coisa para aprender e quero ver todo mundo colocando em prática, hein? E agora, Rê, temos quantas pessoas? Vamos esperar mais um pouquinho, que daí eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês vão acompanhar a apresentação também. Eu já vou me apresentar para todo mundo. Legal. O sol está chegando ainda. E aí, vão me falando aí sobre o que vocês acham sobre uma alimentação saudável. Vocês acham que é um bicho de sete cabeças? É muito difícil ter uma alimentação saudável, principalmente nesse período de quarentena? Para vocês está sendo mais fácil? Está sendo mais difícil? Como é que está aí a relação de vocês com a comida? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Fernando. Ah, que todo mundo que deu bom dia. Fernando, Mauro, Sheila, Juliana, César, Sabrina, Rê. Bom dia para todo mundo. Um pouco mais fácil. Exato. É uma facilidade, né? Para quem gosta de cozinhar, quem tem essa possibilidade, acaba se tornando mais fácil. Para algumas pessoas, talvez não, mas eu enxergo que é possível, sim, todo mundo ter uma alimentação mais saudável pelo fato de estar cozinhando as próprias refeições. Só que tem gente que não está aproveitando esse momento e está comendo comida pronta, pedindo comida por delivery.
Então, vamos ver, né? O desafio é ter criatividade. Eu gosto muito de comer rápido, enfim. Tem que parar um pouquinho, né? A gente tem que dedicar um pouquinho a um momento só para as refeições. É essencial, mas essa ansiedade que é o que eu estava comentando antes, né, Fernanda? A gente acaba descontando na comida. E isso a gente vai conversar bastante ao longo da nossa conversa de hoje. Será que resolve o problema, né? Comer mais? Um mix? Ter um equilíbrio é importante, né? Ter esse mix entre cozinhar e pedir comida. Eu acredito que o equilíbrio, né, é o mais importante de tudo, é isso mesmo. A gente espera mais um pouquinho para começar, para ver se entra mais gente. E daí, assim que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir enxergar mais o chat aqui, as coisas que vocês estão mandando. Então, vamos combinar assim, qualquer dúvida, né, que de repente vocês tenham sobre o conteúdo, assim que eu finalizar a apresentação, a gente abre aqui, eu abro o chat para ir olhando o que vocês têm de dúvidas, daí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Vamos começar então? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo me vendo e vendo a tela, né? Deixa eu iniciar a apresentação. Show, gente. Então vamos lá. Bom dia mais uma vez a todos, né? É prazer, meu nome é Mirelle, eu sou nutricionista. Eu sou apaixonada pela reeducação alimentar, então vocês vão perceber um pouco sobre isso. Durante a minha experiência toda como nutricionista, eu sempre foquei nessa estratégia de reeducação alimentar, porque eu acredito que as pessoas, elas precisam ser saudáveis. Ser saudável é importante, mas todo mundo tem que ser feliz também, né? Então eu brinco que esse é o meu lema, porque eu vejo que tem muita gente que tem uma relação complicada com a comida, tem gente que vê o alimento como vilão, tem gente que não tem realmente uma boa relação com a comida, acaba vivendo de dieta, esperando o momento perfeito para iniciar uma dieta que se diz perfeita. Então, realmente é bem complicado. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, de que é importante ser saudável, é importante ser feliz, mas a gente tem que comer de tudo um pouco, né? A gente pode comer as coisas que não são consideradas. Só um minutinho. A apresentação está cortada? Deixa eu ver. Melhorou? Voltou ao normal, Rê? Só esperar, ó. Vocês estão. Tá vendo? Tá normal agora? Ou ainda não? Tá normal? Boa, vamos lá. Vamos continuar então. Então é isso, né, gente? Essa questão da reeducação alimentar é muito importante. Por isso hoje eu vou conversar com vocês sobre como ter uma alimentação saudável nesse período de home office, de ter muita calma nessa alma, né? E de aprender a fazer escolhas mais saudáveis, mas sem neuro. Então, vamos continuar. Colocando aqui um pouquinho uma reflexão que eu queria que todos vocês tivessem. Então, para e pensa. Você já parou para pensar como está a sua rotina de alimentação? Não só nesse momento, mas leve em consideração o que você faz na maior parte do tempo. Como é que está a tua rotina de alimentação? Você tem consumido muitos alimentos industrializados e ultraprocessados, como, por exemplo, lanches do tipo fast food, pizza, batata frita, hot dog, refrigerante? Como é que está a tua ingestão de alimentos mais saudáveis, como, por exemplo, salada, legumes, verduras? Você tem tido uma boa hidratação? Né? O que seria uma boa hidratação? Vamos colocar aí ter pelo menos uma média de ingestão de 2 litros de água por dia. Você considera que a tua hidratação está boa e você faz isso todos os dias? Como é que está a ingestão desses alimentos? Né? Você consome
os alimentos em refeições, nos horários certinho, ou tua alimentação é completamente bagunçada, você não tem horário fixo para nada, né? E pensando também em estilo de vida, vale a pena a gente colocar esse ponto aqui nessa nossa conversa. Você está dormindo bem? Você está descansando? Você está tendo tempo para você? Você está fazendo exercício físico em casa, né? Está se movimentando? Está cuidando do seu bem-estar, da sua saúde emocional, da sua saúde mental? Como é que está a sua rotina? Uma pergunta que eu faço, isso vocês podem colocar no chat agora. E depois eu dou uma olhadinha lá para ver qual que é a nota. Se fosse para dar uma nota para a alimentação de vocês agora, nesse período, que nota que você daria de 0 a 10? Considerando aí o que você entende hoje sobre o que é ter uma alimentação saudável. Que nota que você daria? Coloca aí no chat que depois eu vou dar uma olhadinha e eu quero ver. Vamos lá. Então, faz essa reflexão e depois, né, coloca a nota aí no chat para você compartilhar comigo qual que é a nota que você dá para a tua ingestão alimentar atualmente. E quando a gente pensa em melhorar a alimentação, eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta, né? Por que eu devo melhorar a minha alimentação? Eu entendo que tem muita gente que se preocupa pela questão estética, e tá tudo bem, emagrecer é um objetivo de muitas pessoas. Mas vocês concordam que às vezes quando a gente pensa só pela estética, às vezes não é aquele gatilho que a gente precisa, aquele empurrão que a gente precisa para realmente começar e mudar? Na verdade, começar e mudar não. Começar, todo mundo começa, né? Às vezes, porque eu tenho uma festa, porque eu tenho um casamento, porque eu tenho uma viagem, vem um motivo, né? Muitas vezes estético, e a pessoa até se propõe a mudar, só que ela não dá continuidade, né? Então, é complicado. A gente tem que começar e manter, né? Isso é muito importante. Então, não basta começar e terminar. Por isso que eu falo, dieta tem começo, meio e fim. E não é isso que eu quero, e por isso que eu trabalho com reeducação alimentar, porque ninguém vive de dieta, né? E às vezes, quando o motivo é mais estético, ele não é tão profundo quando a gente compara com, por exemplo, saúde, prevenção de doença, de repente mulheres que querem engravidar e querem ter uma gestação saudável, pessoas que querem envelhecer de maneira mais saudável, para ter energia, disposição e saúde, para brincar com os filhos, com os netos, enfim. A gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso também, né? Então, 2 pontos principais que eu comento aqui com vocês em relação aos benefícios em ter uma alimentação saudável é a prevenção de doenças. A gente sabe que a alimentação saudável, ela é fundamental e ela impacta diretamente na prevenção de inúmeras doenças. E quando eu falo doenças, principalmente essas doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas, Mirelle? Diabetes, pressão alta, câncer, doença cardiovascular. Temos vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis que o seu surgimento é impactado diretamente pelo nosso estilo de vida. Tem a carga genética? Tem a carga genética, a gente não pode evitar isso. Mas o fator de estilo de vida, esse fator ambiental, é tão importante quanto, se não mais importante. Por isso é muito importante a gente ter essa alimentação saudável, pensando em prevenção de doenças. Agora a gente tem falado muito sobre imunidade, né? Então a gente escuta por aí, tem que beber água, comer mais saudável, e isso tem me deixado bem contente quando eu vejo essas orientações vindas do Ministério da Saúde, enfim. A gente sempre reforçou isso, de que para ser saudável tem que comer comida de verdade, não existe fórmula mágica, não existe milagre, a gente tem que comer saudável, né? E, consequentemente, né, se você tem uma alimentação saudável a fim de prevenir doenças, você também trabalha com uma melhor qualidade de vida. Quem é que não quer envelhecer bem, né? Envelhecer saudável, cheio de saúde, cheio de energia. Como é que a gente se imagina daqui a alguns anos, né? Então, vale a pena essa reflexão para vocês se incentivarem, né, e se motivarem a mudar e melhorar a alimentação. E uma dica que eu dou é um passo de cada vez. Embora eu vou falar sobre alguns pontos muito importantes em relação à alimentação saudável, às vezes a gente recebe um monte de informação e acha que é impossível colocar em prática. Mas se comprometa a mudar uma coisa de cada vez. Então, se você enxerga hoje que falta beber mais água,
Tenta focar nisso por um período. Melhorou esse hábito? Vamos para um próximo passo, devagar e sempre. Porque se você quer mudar tudo de uma vez, às vezes você muda, mas é o que eu estava falando anteriormente, você não consegue dar continuidade, às vezes dá uma sensação de frustração mesmo, né? E ninguém quer isso. Então, devagar e sempre, que eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue, sim, devagar, melhorar a alimentação para prevenir doença, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso é muito importante. E quando a gente fala de uma alimentação saudável nesse período de home office, eu tentei destacar aqui alguns pontos que para algumas pessoas consideram como pontos positivos e outras pessoas consideram como pontos negativos desse período de home office. E algumas pessoas já estavam falando sobre isso no chat agora há pouco, né? Então, o que seria em relação a alguns pontos positivos? Uma alimentação mais natural. Então, né, uma moça comentou em relação a isso, eu consigo cozinhar mais em casa, então consigo comer melhor, né, eu preparo as minhas próprias refeições, como tá aqui, né, ter um tempo para cozinhar as próprias refeições, ter essa alimentação mais natural, a gente tem essa possibilidade de comer mais comida de verdade e, consequentemente, reduzir a ingestão de produtos industrializados e ultraprocessados. Eu já vou falar já sobre qual a diferença, né, entre o que é comida de verdade, o que é um produto ultraprocessado, processado, enfim. Ter também uma organização da rotina de alimentação, é bacana nesse período, de controlar os horários e por aí vai. Tempo de qualidade, né? Todo mundo quer ter esse tempo de qualidade e, de repente, é o momento para a gente rever isso, né? A gente está usufruindo bem desse tempo que a gente tem. E o tempo para cozinhar, que eu já comentei. E pontos negativos, né? Pode ser que seja para alguns, para outras pessoas não, mas de um modo geral, o que eu observei que as pessoas falam do home office é a dificuldade em manter a disciplina em casa. Isso é muito relativo. Para algumas pessoas, talvez para quem mora sozinho, talvez seja mais fácil manter a disciplina. Mas quem mora com outras pessoas, né, tem que dividir tarefas e tudo mais, talvez não. Mas, de um modo geral, existe essa dificuldade em manter a disciplina pelo fato de estar em casa. Os horários para as refeições, para algumas pessoas, pode ser um fator ali negativo, porque às vezes acorda, já começa a trabalhar e não toma café da manhã, e aí está trabalhando e não tem um horário certo para parar para almoçar, e por aí vai embolando e não tem uns horários específicos para as refeições. Às vezes as pessoas não conseguem ter os horários para pausas, né? Então, respirar, beber uma água, né? Descansar um pouquinho e voltar à rotina. Às vezes fica trabalhando direto. Um ponto também que eu tenho percebido bastante é a questão de ter mais comida à disposição, né? Então, as pessoas estão com a geladeira muito perto, o armário muito perto, e dependendo da compra, né, do que você comprou, pode ser que você tenha um acesso muito fácil a alimentos que talvez você não deveria estar consumindo com tanta frequência, né? Não só nesse período, mas não deveria ter esse consumo na rotina como um todo. Tem a questão da divisão, né, do entendimento da parte de família e filhos, do tipo, os meus filhos querem brincar, eu tenho que ajudar nas tarefas de casa, enfim. Tem a questão também dos beliscos, né, de guloseimas ao longo do dia. Então, algumas pessoas ficam na balinha, no chocolate, no chiclete, e daí não se dá conta de que esse exagero nos beliscos pode, de repente, estar atrapalhando a rotina de alimentação, né? Então, aí tem alguns pontos que eu coloquei aqui, que eu levantei esses pontos positivos e negativos do home office. E para ajudar, eu criei meio que um passo a passo, um checklist para vocês tentarem se organizar e ter uma rotina, né? Bem bacana nesse período de home office também. Primeira é, acorde no horário normal, porque ninguém está de férias, né? Então, estabelecer essa rotina ajuda bastante, porque você não está de férias. Se arrume para trabalhar, né? Se arrumar para trabalhar é importante, porque às vezes se você está, de repente, com pijama, com uma roupa muito confortável, às vezes dá uma sensação maior, assim, de preguiça, né? Você talvez não fique tão produtivo assim. Outra dica é, faça um checklist com as atividades do dia, para você conseguir se organizar e saber o que você realmente dá conta de fazer, né, em relação a todas as suas tarefas. E para você ter um cronograma para seguir, para você não ficar perdido e concluir todas as atividades que você precisa fazer.
Outra dica é, coloque a sua estação de trabalho num local calmo, né? Peça para as pessoas, se você estiver em alguma reunião, se você tiver, né, alguma coisa importante para fazer, peça para as pessoas se afastarem, né, um pouco, pelo menos nesse momento onde você está tendo uma conversa, para que isso não te atrapalhe, né? Para que você não perca o teu foco, para que você não perca a tua produtividade, enfim, para que isso não te atrapalhe. Quando o cansaço bater, descanse, não desista, né? Porque às vezes dá uma sensação, junta com essa questão emocional também, aí vem uma ansiedade, uma preocupação, uma angústia, dá um tempo, respira e volta à rotina normal. Outra dica, principalmente em relação a para quem tem dificuldade em ter os horários para seguir as refeições, é usar despertador, gente. Todo mundo tem celular ali. Então, se possível, coloca um alarme. Qual é o horário que eu vou fazer o café da manhã? Bota um alarme para o almoço, um alarme para um lanche da tarde de repente, um alarme para janta. Porque se você tem essa dificuldade, às vezes é uma maneira de você conseguir se controlar melhor, ou pelo menos não deixar fugir muito do controle, né? Porque tá tudo bem você se planejar para, por exemplo, tá? Você se planeja para almoçar meio-dia. Às vezes esticou um pouquinho, tinha alguma coisa para fazer, muito importante, uma reunião, ok. Almoçar meio-dia e meia, um pouquinho depois. Mas uma coisa é você se programar para almoçar meio-dia, almoçar meio-dia e meia, ou se programar para almoçar meio-dia, almoçar 2 horas da tarde, entendeu? Então, ter esse tipo de organização também pode funcionar para você. O despertador pode ser uma alternativa. E quando a gente fala em entrar no modo trabalho, de repente, se você não usa tanto o celular durante o período de trabalho, de repente deixa ele, desliga a internet, para você não ficar vendo as mensagens toda hora. Ou, enfim, se você trabalha, evita pelo menos ficar vendo outras coisas, né, que não sejam relacionadas ao trabalho, para você se manter focado e produtivo. E também o que é bacana, até para incentivar aquela questão da hidratação que eu comentei, é de deixar uma garrafa de água na mesa, assim, bem perto de onde você está trabalhando. E daí você consegue se controlar. Vamos pensar assim que a média de ingestão de água ideal é de 2 litros por dia. Daí você pode usar aquela garrafinha de 500 ml como um parâmetro. Você tem que beber pelo menos 4 daquela no dia. Então acabou uma, vai lá, levanta, espreguiça um pouco, alonga, enche a garrafinha, volta. Assim você consegue se organizar também em relação à hidratação. Agora, o que não dá é para deixar a garrafa, né, de água na mesa e esquecer de beber. E daí, se você esquecer de beber mesmo assim, vale a dica do despertador também para a água. Em relação à água, tem vários aplicativos também que ficam enviando notificações para você conseguir, né, lembrar de beber água. E outra coisa é, faça um planejamento das refeições da semana, porque tem gente que às vezes acaba se sentindo perdida, né? E agora? Vou comer, sei lá, frango todo dia? Eu vou enjoar de comer frango todo dia. Então, o que eu dou de dica é vocês podem fazer isso hoje mesmo, amanhã, enfim, dá uma olhada no que vocês têm no armário e na geladeira. Pensem e escrevam possíveis refeições que vocês gostam de comer, né? Ah, eu gosto de comer um filé de frango grelhado. Ah, eu gosto de comer carne de panela. Eu gosto de comer carne moída. Eu gosto de comer peixe cozido com tomate e cebola. Eu gosto de comer omelete. Eu gosto de comer ovo mexido. Estou dando alguns exemplos, tá? Então, pensando em proteína. Ah, às vezes eu gosto de comer arroz com legumes, às vezes um macarrão cai bem. Vai pensando nessas refeições que você gosta, que você já tem costume de cozinhar, enfim. Vai anotando. E paralelamente a isso, você olha o que você tem no armário e na geladeira. E daí vai anotando num outro papel uma lista de compras para quando você tiver que ir ao mercado, você compra exatamente aquilo conforme você está planejando para as suas refeições. Pensa, que fruta que eu gosto de comer? Eu sei que, né, ninguém vai comprar todas as frutas que existem no mercado e na feira, mas escolhe uns 3, 4, 5 tipos. Essa semana, né, para esses 15 dias eu vou comprar essas frutas. Então tem esse tipo de organização, de planejamento, porque daí você consegue enxergar a sua semana e você não se sente perdido. Então se você pega um papel sulfite, divide lá 7 colunas, né, para os 7 dias da semana, e as linhas para os números de refeições que você normalmente faz no dia. Normalmente a média são 5, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. E daí vai escrevendo, esse café da manhã seria legal um pão integral com ovo.
no outro eu vou comer uma tapioca. E eu vou dar uma dica já já para vocês de opções de café da manhã e lanches intermediários para ajudar nesse planejamento das refeições de vocês. Combinado? Vocês vão gostar. E, por fim, tem um tempo para cuidar de si, né? A gente tem conversado muito sobre isso, sobre autocuidado, para melhorar essa questão da autoestima. Então, ter um tempo, principalmente pega o final de semana, para ver um filme que você queria tanto ver, para ler um livro que faz tempo que você está querendo ler e não leu ainda. Então, isso também é muito importante. Mais uma vez, essa questão do equilíbrio, né? Esse equilíbrio é muito importante. E agora vamos falar efetivamente sobre as bases para uma boa alimentação. Quando a gente fala sobre ter uma alimentação saudável, já vem na nossa cabeça que comer saudável. Tem gente que acha que comer saudável é só comer salada no almoço com filé de frango grelhado. Tem gente que acha que ser saudável é passar fome, é comer que nem passarinho, que para ser saudável tem que se privar de tudo que gosta. E não é assim, gente. Façam as pazes com os alimentos, façam as pazes com a comida. Por quê? Comer não se limita somente à satisfação da sensação de fome física. Quando a gente sente fome, todo mundo aqui, eu acredito que um dia, uma vez na vida, já tenha sentido fome de verdade. Gente, fome de verdade é aquela fome que a barriga ronca, que você sente que está passando mal, que dá dor de cabeça, tontura, tem gente que fica super irritado e tem gente que chega a desmaiar, né? Então, assim, fome física, fome fisiológica é esse tipo de sintoma que a gente tem. Esses são os sinais da fome física mesmo. Agora, quando você de repente está com aquele tempo ocioso, bate um tédio, um desânimo, daí você pensa, comer uma pipoca. Será que você está com fome mesmo ou você está com vontade de comer? Então, existe essa diferença entre fome e vontade de comer. A vontade, ela é mais específica, né? E tá tudo bem, porque quando a gente fala em fome, tem sim essa fome física, essa fome fisiológica, né, que a gente está conversando, mas tem também a fome emocional, do tipo, eu vou comemorar meu aniversário. Lógico, a gente comemora como? Com bolo, né? Sempre tem a comida envolvida ali na comemoração. Do mesmo jeito que comer tem a ver, como tem aqui nesse slide, prazer, angústia, tem a questão cultural, né? Então, tem os momentos típicos, festa junina, Páscoa, que a gente acabou de ter, festas de fim de ano e por aí vai. Tem essa questão de cultura. Tem a socialização, né? Tem a questão de saúde, a gente come para se nutrir, para ter mais saúde. Tristeza, quem nunca em algum momento ficou num período mais triste, enfim, acabou descontando na comida. Tem muito também essa relação com conforto, a questão de recompensa, sabe? Eu acredito que também a maioria aqui já passou por isso em algum momento, do tipo, eu trabalhei bastante, eu tô super cansado, eu mereço, eu vou comer tal coisa. Então, quando a gente fala em fome, tem vários tipos. Tem fome fisiológica, que é essa fome física, tem a fome emocional, tem a fome do olfato. Às vezes você nem tá com fome, você acabou de comer, mas você sente cheiro de pipoca e você fica com vontade de comer pipoca, né? E talvez coma essa pipoca, porque você sentiu o cheiro. Então, tem vários tipos de fome. E aqui, o que eu quero ressaltar e que vocês compreendam e levem isso para a vida de vocês é que tá tudo bem, às vezes, comer por essa questão emocional. Só que se isso foge do controle, aí você tem que realmente se preocupar. Porque não é toda hora. E como eu tinha comentado no início da nossa conversa, será que vai resolver os problemas? Você comer demais, mais do que você realmente precisa, por conta de algum sentimento, de alguma emoção, você vai estar criando talvez mais um problema, né? Então é algo também de se pensar e refletir. E quando eu brinco que a gente pode comer de tudo, mas não tudo, é porque as guloseimas, elas podem ser inseridas na rotina, desde que com moderação. E eu já vou exemplificar um pouquinho sobre isso, que é o que costuma acontecer com as pessoas no final de semana. Tem gente que se compromete a comer mais saudável de segunda a sexta-feira, daí chega no sábado e enfia o pé na jaca. E aí, será que isso realmente funciona? Será que você está se sabotando? Né? Então, pensem um pouquinho nisso também. Então, façam as pazes com a comida, tá bom, gente? Eu me deixa muito triste quando eu vejo comentários do tipo, pão não engorda, né? Pão faz tão mal assim.
Gente, nenhum alimento sozinho, nenhum alimento isolado, ele não vai ter o poder, ele não tem esse poder nem de ser bom, nem de ser ruim, nem de fazer bem, nem de fazer mal. Tudo depende do que você faz no teu contexto como um todo, no teu dia a dia, na tua rotina, na tua vida, né? Não dá para botar a culpa de um resultado XYZ, né, ou a responsabilidade desse resultado por alguma coisa em específico. Isso acontece muito quando a gente vê essas notícias do tipo, chá verde emagrece. Daí você vai, passa no Globo Repórter que esse chá verde emagrece, no outro dia pronto. Não existe mais chá verde para você comprar porque acabou os estoques. Né? Isso acontece demais. As pessoas acreditam que se tomar o chá verde vão emagrecer. O chá verde sozinho ele não emagrece ninguém. Se você comer inadequadamente, se você não faz exercício físico, se você não tem um estilo de vida saudável, você só vai estar jogando dinheiro fora, comprando um chá verde, se você não mudar o resto que é mais importante, entendeu? Do mesmo jeito que o chá verde sozinho não emagrece, o pão sozinho não engorda. Então, se você tem uma alimentação muito saudável, muito equilibrada, e você faz exercício físico e dorme bem, e tem uma saúde legal, e não tem nenhum problema de saúde que te impeça de comer de vez em quando o pão, não vai ser esse pão que vai te engordar, entendeu? Então, essa questão do equilíbrio é muito importante. A gente sempre quer botar a responsabilidade em alguma coisa. Ah, eu engordei foi por causa do pão que eu comi. Será que foi por causa do pão mesmo? Né? Então, vale a pena levar tudo isso em consideração, repensar um pouquinho, né? E mudar os hábitos, né? Quando eu falo em comer comida, né? Mirella, eu quero ser mais saudável, o que eu tenho que comer então? Eu tenho que comprar aquela cápsula X que falaram, o chá verde, nem você tá falando, não, gente. Para ser saudável, você tem que comer comida de verdade. E para exemplificar um pouquinho sobre isso aqui é uma recomendação do Ministério da Saúde também. Existe um guia que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Se vocês jogarem isso no Google, aparece um documento enorme com várias dicas sobre alimentação saudável. Mas o principal desse documento é essa pirâmide aqui. Eu criei essa pirâmide para exemplificar qual deveria ser a base das nossas escolhas em relação à alimentação. Então, quando eu falo em ter uma alimentação saudável, a gente precisa preferir comer o quê? Esses alimentos que estão de verdinho ali nessa pirâmide, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. O que é isso, Mirella? Alimentos in natura é tudo aquilo que não foi modificado pela indústria, que vem direto da natureza, das plantas, das árvores, dos animais, enfim. Então, fruta, legume, verdura, arroz, feijão, carne, ovo, leite, queijo, enfim. Tudo isso é comida de verdade. Sementes, grãos, oleaginosas, tudo isso é comida de verdade. É claro que alguns desses itens, como por exemplo, arroz e feijão, Mirella, mas eu compro no mercado, eu compro embalado. Tá, é um alimento in natura minimamente processado, porque com certeza a indústria foi lá, selecionou o grão que estava bom, o grão que não estava bom, excluiu o grão que não estava bom e embalou. Fez essa seleção e embalou. Ok, é minimamente processado. Mirella, aquele brócolis que eu compro congelado, aquela salada que eu já compro lavada, né, higienizada, embalada a vácuo, também entra como alimento in natura minimamente processado, porque não tem nada além, né, de salada, por exemplo, na composição desses alimentos. Se você olhar a lista de ingredientes do brócolis congelado, só vai estar escrito brócolis. O congelamento foi uma técnica de conservação, né, do mesmo jeito dessas saladas que a gente já compra higienizado. É diferente da ervilha de latinha, do milho de latinha, eu já vou falar sobre eles. Então, é bacana ter essa reflexão. Isso que eu estou comendo é natural? De onde é que vem, né? Como é que foi feito? Isso é bacana porque vocês têm essa noção, essa referência melhor em relação às escolhas alimentares. Então, a base da nossa alimentação tem que ser comida de verdade. Depois, aqui subindo o patamar da pirâmide, tem a parte modere, que são os alimentos extraídos da natureza. Aqui nessa categoria entra sal, açúcar e gordura. E são ingredientes que a gente usa para as preparações. Então, o sal, a gordura para a comida, o açúcar, eventualmente. Então, são itens que a gente precisa moderar. Eles não são essenciais, né? Então, a gente pode moderar, sim, usar o mínimo possível e adaptar o paladar para não sentir essa necessidade absurda de comer doce
ou uma comida muito salgada, ou uma comida muito gordurosa, certo? Mais acima, então, na pirâmide, temos a parte que se chama limite. Aí, nessa parte, entra os alimentos processados. Os alimentos processados, eles já têm uma quantidade bem significativa desses alimentos extraídos da natureza que está na parte amarela. E esses alimentos processados, quais são? Todos os enlatados, conservas, então milho de latinha, ervilha de latinha, sardinha, atum em lata, compota, geleia, esses são os alimentos processados e a ingestão precisa ser limitada, porque afinal tem uma quantidade significativa ou de sal, ou de gordura, ou de açúcar. E por fim, no topo da pirâmide, tem o tal dos alimentos ultraprocessados ou industrializados de uma maneira geral. O que entra nessa categoria? Tudo que você compra no mercado. Tudo que vem, aqueles corredores absurdos de bolacha, salgadinho, chocolate, refrigerante, suco de caixinha, suco de pó, sorvete, preparações prontas, congeladas, tipo lasanha, essa comida pronta congelada, sabe? Então, tudo isso a gente precisa evitar, porque na composição, além de ter muito sal, gordura e açúcar, vai ter uma quantidade tão significativa, mas tão significativa, de aditivos químicos. Quem aqui já pegou algum produto para ler a lista de ingredientes? Eu vou ensinar vocês a lerem e interpretarem o rótulo dos alimentos. Quando você vai escolher um produto, não fique focado em ler caloria. Isso não significa muita coisa não, tá? Foque em ler a lista de ingredientes. Por quê? A lista de ingredientes ela é citada em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que tem na lista, né, de ingredientes é o que tem maior quantidade no produto e o último ingrediente é o que tem menor quantidade no produto. Então, quando você pega um produto, vou dar um exemplo, achocolatado, e você vê que o primeiro ingrediente é açúcar, significa que o que mais tem ali é açúcar. Se você pega um suco de pó e vê que, na verdade, nem pode ser considerado suco, tá? Porque não tem nenhum por cento de fruta. Você pega um negócio desse, um sachêzinho desse que tem um monte de substância química e vê que o primeiro ingrediente é açúcar que você está comendo na maior quantidade, entendeu? Então, tentem ter esse hábito de olhar a lista de ingredientes, de fazer uma escolha baseada na composição dos alimentos. E quando você pega um produto e vê um monte de nominho estranho, estabilizante não sei o que, corante não sei o que lá, ácido cítrico. Ácido cítrico ainda é um corante mais natural, mas vários tipos de edulcorantes, acesulfame de potássio, sacarina sódica, ciclamato, acesulfame K. Quando você começa a ver vários nitrito, nitrato, uns nominhos realmente estranhos, tem uns que a gente não sabe nem falar, fica de olho, para e pensa. Será que você conseguiria fazer este produto em casa? Eu falo que assim, um bom produto é quando você olha a lista de ingredientes, você olha e você pensa, legal, eu conseguiria fazer isso aqui em casa. Como se fosse uma receita de bolo, né? Então tá, eu ponho farinha, ponho açúcar, ponho óleo e tal. Fiz o bolo. Agora, quando você vê uma lista de ingredientes de um produto X, o exemplo clássico que eu dou é o peito de peru. Quando eu mostro a lista de ingredientes do peito de peru, e se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente conversa sobre isso, meu Deus, é enorme, é infinita. Nem dá para acreditar que aquilo se chama peito de peru, porque não tem nada a ver com peito de peru. Então, é uma mistura de várias coisas, corantes, enfim. Então, fiquem atentos a isso, né, em relação à qualidade dos alimentos que vocês estão comendo. Tem que dar preferência a comer comida de verdade. E tá tudo bem comer arroz, feijão, mistura, salada. Eu já vou mostrar para vocês o que seria um prato saudável, né? Mas antes de falar do prato saudável, anotem aí dicas, né, e sugestões para café da manhã e lanche. E aqui eu já vou falar antes que alguém fale assim, mas eu enjoo de comer pão integral. Daí eu me pergunto e faço essa pergunta para vocês. A gente normalmente comeu a vida inteira, né, pão francês com margarina e café com leite. Ninguém enjoou, né? Ninguém enjoou de comer pão francês com margarina e café com leite. Agora, quando a nutricionista passa uma receitinha de crepioca, que é mais saudável, ou até mesmo pão integral, com recheio de ovo mexido ou queijo branco, comeu uma semana e já enjoou. Pode isso? Então, assim, repensem em relação a isso, né? A gente tem que mudar um pouco o hábito. Então, a dica, o pão integral com ovo mexido, que nem eu falei, pão integral com queijo branco não tá aqui, mas é uma possibilidade. Pode ser outro tipo de queijo, cottage, ricota,
Se for optar entre manteiga e margarina, a manteiga é melhor, tá? A manteiga é melhor do que a margarina. Crepioca, essa receitinha, se você jogar no Google, aparece. É uma mistura de ovo com farinha de tapioca, fica parecendo uma panqueca. Dá para comer com queijo também, fica super gostosa. Bolo de caneca, numa versão mais saudável, existem várias receitas também, dessas que você faz no micro-ondas mesmo. Então, vai ovo, uma farinha mais saudável, como aveia, banana, e fica super gostoso para quem gosta de doce, mata a vontade de comer doce e é uma alternativa de café da manhã para não enjoar. E lanche intermediário, né? Eu sei que existem vários produtos industrializados, tipo snacks, né, que as pessoas gostam de comer pela praticidade, tipo barrinha de cereal. E a barrinha de cereal é um clássico exemplo de que caloria não significa nada. Tem muita barrinha de cereal que tem 40, 50 calorias na porção. Gente, a qualidade daquilo, tem barrinha que eu chamo que é barrinha de açúcar, porque se você olhar a lista de ingredientes, só tem itens que realmente não são interessantes. Então, o que comentam? Ah, não pode ser barrinha de cereal. Não estou dizendo que são todas, tá? Por isso, essa dica de olhar a lista de ingredientes é legal, para você saber o que você está comendo. Tem muita versão hoje no mercado que é interessante. Mas a gente tem que dar prioridade, lembra lá do que eu falei no slide da pirâmide do processamento? A gente tem que preferir comida de verdade. Então, fruta. Por que não frutas nos lanches intermediários? Ah, mas eu só como banana. É um hábito teu. A gente tem uma variedade enorme de frutas. Tem goiaba, agora está na época de caqui. Tem abacate, tem morango, tem kiwi, abacaxi, laranja, mexerica, uva. Enfim, não dá para citar porque são muitos tipos de frutas e você pode variar a ingestão dessas frutas ao longo dos dias, das semanas. Não precisa comprar 10 tipos de fruta na mesma semana. Compra os 3, 4, come naquela semana. Na outra semana, compra outros tipos para você ter essa variedade. Isso vale também de dica para salada, tá? Porque tem gente que acha que salada é só alface e tomate. E não, a gente tem uma variedade enorme também de opções. E é bacana ter essa variedade para a gente ter uma rotatividade de nutrientes, né? Cada alimento, imaginem que cada alimento tem alguns tipos de nutrientes. E cada alimento tem nutrientes diferentes. Então, quando a gente tem essa alimentação bem variada e bem equilibrada, dia após dia a gente está consumindo nutrientes que são importantes para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Além das frutas, a gente tem como opção também o iogurte natural. E iogurte natural é aquele sem sabor, sem nada. A lista de ingredientes só vai ter leite e fermento. É diferente daqueles outros que tem uma lista de ingredientes enorme, cheios de sabor, de açúcar. E, na verdade, esses não são considerados iogurte, são considerados bebidas lácteas. Então, existe essa diferença. E oleaginosas. Oleaginosa é castanha, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, avelã, amendoim teoricamente entra nessa categoria, é uma versão mais barata das oleaginosas em termos de gordura boa. Eu entendo que às vezes tem época que a castanha está super caro, o quilo não dá, não vale a pena comprar, realmente é muito caro. Mas por que não o amendoim? Comprar aquele amendoim sem sal e sem pele, compra já o sem sal, porque os que vêm com sal, vêm com muito sal. Compra sem sal e você põe só um pouquinho ali, dosa a quantidade melhor de sal. Então a gente tem aí algumas alternativas para café da manhã e lanches. E para comida, né, Mirelle? O que eu tenho que comer? Preciso inventar aquelas receitas, né? Acho que assim, quem gosta de cozinhar e ver umas receitas super alternativas de hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de ervilha, tem muita receita legal, tem muita. Se você gosta de cozinhar, se você tem tempo, se você tem criatividade, né, enfim, manda ver que tem muita coisa legal. Mas se você não curte, vai no básico que o básico funciona. O que é o básico? Arroz, feijão, mistura, salada e legumes. Simples assim, é o que a gente aprendeu, é o que a gente cresceu comendo e por algum motivo as pessoas deram uma descontorcida nesse cenário do que seria comer saudável. Eu vejo às vezes pessoas deixando de comer um prato de arroz e feijão, mas vai no restaurante X e come um pedação de uma torta, achando que a torta é mais saudável do que comer o arroz e feijão. A torta pode ser uma alternativa para um momento pontual, mas todo dia não dá, né? Então aqui, nesse modelo, nesse slide, representa o que seria um prato saudável
tanto de uma maneira qualitativa quanto de uma maneira quantitativa. É claro que quantidade, uma palestra assim, a gente não consegue abordar o que é ideal, porque cada um tem uma necessidade diferente. Mas esse modelo exemplifica o que a maioria das pessoas precisam. Esse é o básico que todo mundo precisa e tá tudo bem comer dessa forma, que é dividir o prato pela metade. Aí metade do prato você vai preencher com salada, legumes, verduras, pode ser nas versões cruas, cozidas, afogadas, enfim. Dá uma diversificada. Aqui tem repolho roxo, tem pepino, tomatinho, vagem, se eu não me engano, berinjela. Olha, né, tem 3, 4 tipos de opções aí. Precisa ser sempre assim? Não. Tem dia que vai ter só o alface e tomate, tá tudo bem, é melhor do que nada. Mas do mesmo jeito que eu falei dessa organização para ter tipos de frutas diferentes, também é legal ter essa organização para ter tipos de saladas e legumes diferentes, né? Por que não? E aí uma outra dica que eu dou também lembra daquela organização que eu falei, de fazer lista de compra e tudo mais? Isso funciona para você conseguir organizar os itens de salada, legumes e frutas que você vai comprar para a semana. Comprou, chega em casa, já higieniza, já faz a higienização correta da salada, por exemplo, comprou alface, limpa direitinho, folha por folha, depois enxágua, bota na solução do hipoclorito, né? Higieniza direitinho, depois seca bem para guardar as folhas sequinhas. Quando a gente guarda a folha sequinha, né, na geladeira, numa Tupperware fechada, num pote, né? Pode ser de vidro também, pode ser de plástico. O problema do plástico é esquentar, tá? Então não pode levar nada de plástico para micro-ondas para esquentar, mas para guardar na geladeira não tem problema. Põe papel toalha entre as camadas de folhas para secar bem. Gente, essa salada higienizada e seca na tua geladeira vai durar uma semana. Você não vai precisar sofrer todo dia para lavar lá um pouquinho de salada para comer. Porque, fala sério, eu sei que muitas vezes as pessoas deixam de comer por conta disso. Ou porque não tem, ou porque dá uma preguicinha de fazer, né? Então, se tá ali pronto, não vai ter desculpa para não comer. Outra coisa que funciona muito é congelar. Então, às vezes você comprou vários legumes e você tá vendo que não vai dar conta de comer todos eles, que eles estão prestes, de repente, a estragar, enfim, já não tá ficando legal, já faz tudo, já refoga, já cozinha, assa. Das vezes você não tá com criatividade, pica vários desses legumes que você tem de resto na geladeira, ou você faz uma sopa com eles, ou você pica tudinho, põe numa assadeira, põe um azeite, um temperinho, um pouquinho de sal, assa esses legumes e depois congela. Congela em potinhos com porções pequenas, porque você já vai ter várias porções de legumes preparados, congelados, naquele dia que não tem nada ou bateu a preguiça, você já tem uma opção ali pronta, guardada. Isso facilita bastante. Então, ali recapitulando, metade do prato de salada e legumes. Depois, na outra metade, a gente vai dividir em 2 partes. Então, um quarto do prato vai ter a parte dos carboidratos. O que entra em carboidrato? Arroz, macarrão, batata doce, mandioca, inhame, milho, quinoa. Aqui, claro, tem um exemplo de um arroz mais integral, mas poderia ser um arroz branco se você não come o arroz integral, né? Ou mistura o arroz branco com arroz integral, come o arroz branco e joga um pouquinho de aveia em cima para ter uma quantidade mais significativa de fibras, né? Experimenta quinoa, experimenta algum dia não comer o arroz e comer a batata doce no lugar do carboidrato, ou a mandioca, ou o inhame. O milho, como eu disse, também entra nesse grupo. Então, ou é um ou é outro. Esse seria o ideal, tá? E isso é um problema que eu vejo principalmente quando as pessoas comem fora, né? Na época de comer em restaurante por quilo, enfim, vai pôr um pouquinho de tudo, quando vê, perdeu o foco, né? E dali, essa parte de carboidratos, e a outra parte vai estar dividida entre as proteínas. Proteínas de origem animal, carne, frango, ovo, peixe, e proteínas de origem vegetal, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Do mesmo jeito que dá para congelar legumes, você pode fazer feijão, lentilha em maior quantidade e congelar também, para facilitar. E aí fazer de vez em quando ali a proteína mais fresca e o arroz, de repente, o carboidrato, né? Enfim, vendo como não é tão difícil assim? Não é um bicho de 7 cabeças. Se você realmente quer, você faz. Né? Porque sabe aquela famosa frase, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa? É mais ou menos assim com a alimentação saudável. Então, se você realmente quer e tiver esse comprometimento, e se você estiver disposto a mudar devagarzinho, você com certeza consegue melhorar o cenário da tua alimentação.
E aqui tem a opção da fruta de sobremesa, tem um abacaxi. Eu gosto bastante de orientar a ingestão de fruta cítrica de sobremesa, que pode ser o abacaxi, laranja, kiwi, mexerica, porque essas frutas cítricas têm vitamina C, a vitamina C melhora a absorção do ferro, a vitamina C também é importante por conta da imunidade, então é uma dica bem legal aí para vocês colocarem em prática, e isso vale para almoço e para janta. É claro que às vezes, dependendo do objetivo, enfim, a janta de repente comendo uma quantidade menor, né? De repente trocar por uma sopa. A crepioca de opção de café da manhã eu indico também para quem não gosta de comer comida à noite, uma crepioca com salada. Então, assim, já dei muitas dicas para vocês montarem aquele planejamento lá das refeições da semana para vocês conseguirem manter o foco aí na alimentação, certo? E aqui, dando continuidade, lembra que eu falei lá do final de semana, que tem gente que segue direitinho, de segunda, sexta-feira e tal? Esse gráfico, ele mostra exatamente como isso funciona na prática. Que a gente se sabota, né? As pessoas normalmente acabam se sabotando. Eu vou seguir uma alimentação saudável de segunda, sexta-feira, mas final de semana eu vou comer tudo que eu gosto. Segunda-feira eu volto, né? Essa frase de segunda-feira eu volto é clássica. E aqui nesse gráfico eu tenho um exemplo do tipo, de segunda a quinta, vamos supor que essa pessoa precisa de 2.000 calorias por dia, né? Que seria o consumo recomendado dela. Segunda a quinta-feira, ela manteve a ingestão em 2.000 calorias, fez exercício físico e tal. Comeu as frutas, super bonitinho. Na sexta-feira, já começa a mudar, né? A alimentação. Já tem a cerveja, o chopp, pizza e por aí vai. No sábado, já mudou completamente a alimentação e no domingo também. Então, lembrando daquela média de 2.000 calorias por dia, tendo esses excessos de sexta a domingo, a conta não fecha. A média de ingestão calórica fica em torno de 2.700 calorias. Então, não adiantou nada ter seguido certinho de segunda a quinta e ter exagerado no final de semana. Mas lembra que eu falei que o que funciona é uma refeição isolada, um belisco, uma guloseima de maneira pontual, não tem problema. O que não dá é para enxergar o final de semana completo e cheio de refeições livres. Aí não dá. O você ter uma alimentação equilibrada de segunda a sexta, mas no final de semana ou você almoça uma coisa diferente ou você janta uma coisa diferente, é uma coisa. Agora, desde sexta-feira à noite até domingo à noite, mudar completamente a qualidade da alimentação, realmente isso não vai funcionar. Então, por isso é importante lembrar que o nosso corpo não sabe se é segunda, terça ou final de semana, ou se é feriado, ou se a gente está de férias. A gente tem que manter o controle de uma alimentação saudável na maioria dos dias, para que aquela exceção não seja um problema, entendeu? Lembra, a gente não pode fazer da exceção a regra. Aí que a coisa acaba complicando um pouco mais. E para finalizar um pouquinho toda essa nossa conversa sobre ter uma alimentação saudável, bases para uma alimentação saudável, todas as dicas da parte qualitativa que eu dei para vocês, também queria conversar um pouquinho em relação a manter a calma na hora das refeições, né? Agora, mais do que nunca, a gente tem a oportunidade de comer em casa, de sentar à mesa para comer, de mastigar bem, de não ficar olhando o celular ou vendo TV, de repente, no momento das refeições, de ter essas refeições num ambiente mais tranquilo e aproveitar esse momento. Outra dica que eu dou também é tenta comer com mais atenção plena. O que é isso? Isso é uma prática do Mindful Eating, que é quando você começa a observar as sensações físicas e emocionais despertadas pela comida, do tipo, sentir o cheiro desse alimento, a cor, prestar atenção na cor, na textura, e pensar, nossa, esse alimento ele vai me nutrir, porque às vezes as pessoas se preocupam, que é o que está nesse próximo slide, só com o que se come. Mas você já chegou a se perguntar por que você come? Mais uma vez, aquilo que eu comentei no começo também, é uma fome física, é uma fome emocional e por aí vai. Então, pensem nisso, reflitam. Estou comendo por quê? Né? Eu estou comendo porque eu estou com fome, eu estou comendo porque eu estou com vontade, porque eu estou ansioso, porque eu estou com tempo... porque eu estou entediado, porque eu estou angustiado, enfim. Tenta ter esse tipo de reflexão e parar e observar como você... qual é o teu comportamento nessas situações, né? E outra dica também em relação à mastigação. A gente fala muito sobre mastigação, tem gente que fala que tem que mastigar 30.000 vezes de cada lado. Gente, o importante é triturar bem o alimento na boca, porque dependendo do alimento é diferente de você mastigar um pedaço de batata e um pedaço de carne.
A carne, é óbvio que você vai precisar mastigar muito mais. Então, é importante triturar esse alimento na boca, é mastigar, mastigar e não engolir nada sólido. Você tem que realmente deixar triturar bem esse alimento na boca, e é para isso que a gente tem dente, né? A gente tem essa função mecânica de mastigar bem para depois engolir. E aí sim o processo de digestão vai ficar melhor. Quem se queixa muito de azia, queimação, refluxo, gases, flatulência, distensão abdominal, provavelmente não mastiga bem e tem essa deficiência aí, tem esse processo de digestão bem difícil, e também isso vai implicar no processo de absorção dos nutrientes. Então, mastiguem bem os alimentos, que isso faz muita diferença, não só pela essa questão de saúde, mas para emagrecimento também, viu? Então, é importante mastigar bem os alimentos. E, por fim, como eu disse, faça as pazes com a comida, tenha uma alimentação saudável e equilibrada na maior parte do tempo, que tá tudo bem. E aí, aquele pãozinho de vez em quando, docinho de vez em quando, não vai ser isso que vai te atrapalhar. Então, chega desse pensamento de 880, ou eu estou numa fase saudável ou não. Ou eu estou de dieta ou não. Não existe isso. Você tem que ser saudável e você eventualmente vai comer coisas que não são saudáveis e continuar sendo saudável. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham entendido essa mensagem. Aqui tem uma frase para finalizar, né? A gratidão traz tantas coisas boas que nem sobra espaço para nada de ruim. Então, agradeça pelo dia de hoje, pela oportunidade de fazer as refeições que você faz. Tudo isso nos ajuda, né? Isso é muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora sim eu vou abrir lá o chat para ver o que vocês estão mandando. Quero ver a nota que vocês deram para a alimentação de vocês, hein, no começo. E agora eu queria também fazer uma outra pergunta. Em termos de 0 a 10, qual que é o comprometimento de vocês com a alimentação agora, né? Quanto é que vocês vão se comprometer a ter uma alimentação mais saudável a partir de hoje, a partir de agora? Vamos lá. Enquanto vocês mandam aí, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Tá, tem gente que deu a nota 4, estou me alimentando muito mal. 6, 8, 5, 3. Tá, temos vários tipos de nota, né? Tem algum 10 aqui? Acho que é difícil, né? Acho que assim, a gente sempre tem que buscar o mais próximo do 10. Porque, como eu disse, ninguém tem uma alimentação 100% perfeita. Mas nessas notas abaixo de 5, de 6, é importante repensar nessas dicas que eu dei, tá? Vamos melhorar a alimentação. Parece eu falando, eu mereço. Não é, Sheila? A gente tem esse tipo de comportamento e é incrível, porque assim, dessa questão de reeducação alimentar e comportamento alimentar, eu gosto muito de falar sobre isso, porque vocês concordam que a gente sabe o que tem que fazer? Não, algumas coisas aqui talvez não sejam novidade para vocês, né? Em relação à alimentação saudável. Só que a gente se sabota. Eu posso, eu mereço, eu tô cansada. Segunda-feira eu começo. Eu não tô focada. Enfim, é complicado, né? Então, evite esse tipo de pensamento sabotador. Merece sim, mas tenta ver se você não tá se sabotando, exagerando nessas refeições, nessas preparações onde você acaba descontando as emoções na comida. Fruta com aveia, gente, tem combinação melhor do que isso, né? Vai dar bastante saciedade. A fruta com aveia ajuda muito. É uma opção de lanche intermediário. Outra coisa que eu gosto bastante também para incluir mais fibra é a chia. A chia é bem interessante. César perguntou sobre o plástico no micro-ondas. Então, qual que é o problema do plástico? O plástico tem uma substância que chama BPA, que é o bisfenol A. Então, talvez você já tenha escutado falar sobre isso, e dependendo do plástico que você compra, ou da garrafinha, ou do Tupperware, vai estar escrito assim, BPA Free, que é um produto, né, que é um plástico isento dessa substância, que quando a gente tem contato com ela,
ela é cancerígena, então tem relação com o surgimento, né, de células cancerígenas, enfim. Então, por isso, dependendo do plástico, quando você não sabe a procedência dele, quando você não tem certeza que você comprou e está escrito livre de bisfenol A, livre de BPA, aí não é recomendado aquecer no micro-ondas, porque quando ele é aquecido, que libera essa substância. Então, por isso é uma dica para quem normalmente na rotina normal de trabalho leva marmita e esquenta a comida, por exemplo, no plástico. Aí seria interessante ou botar a comida no prato e esquentar no prato, ou se é para esquentar no pote mesmo, para comer no pote, é levar no pote de vidro, tá? Que aí é mais interessante. Qual é o ingrediente para o bolo de caneca? Depois eu vejo se eu consigo mandar, eu mando para a Regiane, e daí ela compartilha com vocês. Tem várias receitas, mas assim, pensando num padrão, assim, no geral, normalmente é um ovo, 2 colheres de farinha de aveia ou farelo de aveia, uma banana amassada, uma pitadinha de canela, tem gente que põe cacau, só um pouquinho, uma colherzinha de chá, uma colherzinha de sobremesa, e uma colherzinha de café de fermento em pó. Mistura tudo na caneca mesmo, põe no micro-ondas uns 2, 3 minutos, vai depender da potência do micro-ondas e tá pronto. Tem gente que faz com coco, tem outras alternativas também. Então, tem muita coisa legal. Cíntia mandou. Quais as sugestões de proteínas vegetais que oferecem melhor saciedade? Todas do grupo das leguminosas, Cíntia. Então, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha são boas fontes de proteínas vegetais, principalmente, não sei se é o teu caso, se você é vegetariana, então naquele modelo do prato saudável fica exatamente igual, tira a proteína animal e aumenta um pouco a quantidade dessa proteína vegetal, das leguminosas, tá? Que aí vai te garantir mais saciedade. A quinoa, ela entra no grupo dos carboidratos, mas ela tem uma quantidade bem interessante de proteína também, então é uma opção legal para dar mais saciedade. Dica de combinação de melhor para absorção de nutrientes e imunidade nessa época. Como eu disse, ter a fruta cítrica depois das refeições é legal, então ou do almoço ou da janta, laranja, mexerica, abacaxi. E quando a gente fala em imunidade, é ter uma alimentação saudável como um todo. Não existe também fórmula mágica para isso, então você tem que comer bem, todos aqueles alimentos mais saudáveis, mais naturais, evitar os industrializados, beber bastante água, mas quando eu penso em nutrientes, os nutrientes dessa parte da imunidade, a vitamina C, que é antioxidante, anti-inflamatória, o gengibre também é muito bom, tem a cúrcuma, sabe aquele temperinho, açafrão da terra, ele é bem legal também, tem o própolis, então são alguns alimentos que também dão realce nessa questão da imunidade, mas mesma coisa, sozinhos eles não melhoram a imunidade de ninguém, não vai curar ninguém de nada, muito pelo contrário. Eles têm que ser inseridos numa rotina de uma alimentação saudável, como a gente deveria fazer sempre, tá? E depois acredito que vocês mandaram a nota do comprometimento de vocês, aí melhorou, 8, 9, 10, muito bom. Muito bom, comprometimento 8 da Sabrina, tá grávida? Parabéns, Sabrina, legal. Consegue comer o que fica no estômago. Comprometimento 1000 vezes melhor do que a nota para alimentação, né? Já estou bem contente mesmo. Para substituir o açúcar, melhor mesmo adoçante? Então, Larissa, essa questão do açúcar, o que eu dou de dica é, a gente é viciado, né? Lembra que eu falei, o nosso paladar é viciado no açúcar? O ideal é adaptar o paladar para não ter essa necessidade de ficar consumindo coisas muito doces. O adoçante, ele não é recomendado, porque o adoçante é uma substância artificial. Embora o adoçante tenha classificação entre adoçante artificial e adoçante natural. Adoçante artificial, não, de jeito nenhum. Quais são? Aspartame, ciclamato, sacarina, cesulfame, sucralose, todos esses são adoçantes artificiais, evite. Eles em excesso são prejudiciais à saúde. Tem uma classe de adoçantes que são os adoçantes naturais. Aqui entra a estévia, xilitol, eritritol, manitol. No entanto, não é porque é natural que está liberado. Então, tem gente que acaba usando e abusando desses adoçantes em receitas e isso não é legal. E algumas pessoas podem até ter desconforto gastrointestinal por conta do excesso desses adoçantes. Então, o ideal é adaptar o paladar para você não ter a necessidade nem de usar nem açúcar, nenhum adoçante. Mas se for pensar num tipo de açúcar menos, né, pior, um pouquinho mais saudável, esse demerara que você citou pode ser sim uma boa opção. É que vale lembrar, gente, que mesmo ele sendo demerara, é açúcar do mesmo jeito.
Açúcar mascavo, açúcar do mesmo jeito, açúcar de coco, açúcar do mesmo jeito. Então, todos são tipos de açúcares. Então, não pense, é demerara, é super saudável, eu posso abusar. Não, ele é um pouquinho menos refinado do que o açúcar branco, mas é açúcar do mesmo jeito. Então, tenta não abusar e adaptar o paladar para essa ingestão de açúcar. Precisa de ajuda, tem dificuldade em fazer sozinho. Nesses casos onde realmente é bem difícil de você manter um comprometimento, vale a pena buscar orientação e fazer um acompanhamento nutricional individualizado para você ter a orientação específica para você. Porque realmente cada pessoa tem uma necessidade diferente, a dificuldade, e é preciso ajustar isso de maneira individual, tá? Comprometimento 10 da Cíntia. Obrigada pela informação. Fico feliz, gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram das dicas, das orientações? Espero que sim. Comentem aqui para mim, dê o feedback, isso é muito importante. A Patrícia mandou o melhor substituto do açúcar, já comentei. O ideal é não usar, porque o açúcar não é essencial, tá, gente? Açúcar, sal, gordura não é algo que a gente realmente precisa. É claro que faz parte, às vezes, dependendo da preparação, a gente vai querer usar, mas não é algo que é essencial. A gente vai ficar bem sem, tá? Qual o benefício da batata doce em relação à batata tradicional? Então, quando eu penso nos tipos de batata, a batata doce ela tem uma velocidade de absorção menor quando comparado à batata inglesa, né? A batata tradicional. Então, lembra lá que eu falei do grupo dos carboidratos? Quando a gente pensa em carboidrato, a gente tem os carboidratos brancos e os carboidratos integrais. Vou dar um exemplo entre arroz branco, arroz integral, pão branco e pão integral. A diferença entre os dois é a velocidade pela qual o açúcar, a glicose desse alimento fonte de carboidrato, vai chegar na nossa corrente sanguínea. Os carboidratos de versão integral, essa glicose ela chega de maneira mais lenta, mais devagarzinha, sabe? Então imagina um gráfico, bem devagarzinho. A versão branca, a versão refinada, chega mais rápido, então é como se tivesse um pico na absorção. Então, para vários objetivos, desde emagrecimento, controle da saciedade, controle de glicemia, triglicérides, colesterol, é interessante preferir as versões integrais desses carboidratos ou desses carboidratos de absorção lenta, como batata doce, mandioca e inhame, tá? Para controlar essa velocidade de absorção. No entanto, não é obrigatório, não é aquilo que tem que ser o arroz integral, tem que ser a batata doce. Depende, lembra do que eu falei do contexto? Se o teu prato tá cheio de salada, cheio de legumes, você vai comer um arroz branco mesmo e um feijão, pô, tá tudo bem, não encana com isso, não vai ser isso que vai atrapalhar. Agora não dá para só querer comer o arroz branco, o feijão e a mistura. Tem que ter salada, tem que ter legumes, tá? Essa faz toda a diferença. Sobre suplementação, sem orientação. Olha, quanto à suplementação, esse assunto é muito específico, não entra nessa nossa conversa sobre esse tema de agora, é muito específico, tem muito a ver dependendo da necessidade, rotina de treino. Esse tipo de orientação normalmente é passada individualmente no atendimento nutricional, tá bom, César? Eu não posso fazer esse tipo de orientação geral, porque não é para todo mundo, tá? E é um assunto bem específico. Legal, o pessoal vai cuidar aí da alimentação, a Sabrina, obrigada, Sabrina, que bom que você gostou, Sheila, obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma dificuldade, que você qualquer coisa me avisa por aqui também. Fico muito feliz, obrigada pela presença de vocês, espero que eu tenha conseguido contribuir, né, para dar esse empurrãozinho aí que às vezes precisa para vocês se incentivarem a ter uma alimentação saudável e entender que não é um bicho de sete cabeças, que todo mundo consegue sim usar o que tem hoje e ter uma alimentação mais saudável. Então, eu desafio vocês a fazerem isso agora. Então, acredito que ninguém tenha almoçado ainda, né? Então, pensem, como é que eu posso fazer o meu almoço ficar mais saudável hoje, né? Tenta fazer isso, você com certeza vai conseguir deixar seu almoço bem mais saudável. Estão disponíveis ao calor. Essa questão de disponibilidade de vitaminas, Leonardo, é muito relativa, mas no geral, o importante é não submeter à cocção, não só a questão das vitaminas das frutas, mas também dos legumes, verduras. O ideal é sempre consumir, por exemplo, verdura, legume cru.
Mas não significa que você está proibido de consumir um legume cozido ou refogado, porque às vezes é mais gostoso, né? Desde que você varie a ingestão, desde que você consuma todos os dias. Se você consumir todos os dias e variar o modo de preparo, tanto faz comer cru, refogado, não tem problema. Para as frutas, a fruta a gente tem que comer in natura. É essa a maneira correta de comer fruta. Não é nem tomar suco e nem na forma de alguma sobremesa, alguma coisa do tipo. É comer a fruta. Mas de vez em quando você vai fazer um doce, sei lá, de banana, tá tudo bem. Naquele dia você vai comer um doce de banana e tá tudo certo. Mas a prioridade é comer a fruta in natura para ter a fibra, para ter os nutrientes. Mas principalmente a fibra e os nutrientes, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. E é isso. A Rê pode terminar, já tem todos os agradecimentos. Muito obrigada mais uma vez. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Gente, se cuidem, tenham um bom dia. Não esqueçam aí do almoço mais saudável, dos lanches intermediários de hoje, de fazer o planejamento das compras, hein? Tchau, tchau. Se cuidem. Bom dia.